Você já chegou à conclusão que muitas vezes só palavras não resolvem algumas situações? Pois é, hoje nós vamos devocionar sobre isso. Quando as palavras não resolvem? Muitas vezes nós achamos que só palavra ou só falar vai resolver alguma coisa, enquanto a palavra de Deus diz assim que o reino de Deus, ele não se resume em palavras, mas em poder, em power, em energia. Nós nos enganamos quando achamos que somente falar, muito blá 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 vai resolver as coisas. E não vai. O reino de Deus estabelecido aqui nessa terra, quando a gente fala em reino de Deus, nós falamos em muita coisa, a qual não vamos entrar nesse mérito agora. O mérito é falar na relação entre palavras e poder. O reino de Deus estabelecido aqui na terra, ele não se resume somente em palavras. Ah, Fernando, então quer dizer que a gente não vai falar, a gente não vai proclamar? Sim, nós vamos falar, vamos proclamar, vamos dizer testemunhos, vamos dizer muita coisa. Sim, mas não se resume em palavras. O foco não está em palavras. O foco está em poder, está em ação, está em energia do reino de Deus fluindo através de nós. Até porque existe uma frase que diz que as palavras, ela pode até convencer, mas é o exemplo que arrasta. Não adianta de nada nós ficarmos falando e não mostrar resultados, e não mostrar o poder que essas palavras têm. Até porque quando nós falamos no nome de Jesus, dispensa comentários. Não adianta você falar assim, Jesus, aquele que era, aquele que fez e etc e tal, e contar toda uma história. Não, simplesmente nesse nome, Jesus. O nome já diz todo o poder, até porque ele diz, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E nós que nos julgamos cristãos, praticantes do cristianismo, às vezes a gente tem que parar um pouco de palavras e começar a mostrar resultados, mostrar poder. Mas, Fernando, você está se contradizendo, você está gravando esse vídeo aqui para falar de palavras, sim. Só que sabe quantas palavras estão sendo ditas em questão de tempo aqui? Talvez esse vídeo seja, por enquanto ele está em 3 minutos, mas vamos supor que esse vídeo seja 5 minutos. São 5 minutos de palavra nesse dia, para 24 horas de poder nesse dia. O que eu falo para você que são minutos comparado a grandes horas de poder que eu vivo no meu dia a dia. Claro, eu não estou me vangloriando dizendo eu. Estou dizendo que eu preciso viver mais em poder, mais em fazer, mais em resultado. Eu preciso ser muito mais do que eu falar que eu sou. Infelizmente, nesses últimos dias nós temos um problema. E qual é esse problema? Muita gente falando, pouca gente vivendo aquele resultado. Às vezes nós nos comportamos como vendedores de Deus. A gente quer vender Deus para as pessoas. E se fosse olhar nesse contexto, não deveríamos ser vendedores de Deus, e sim colegas de trabalho dele. Você e Deus são colegas de trabalho, são amigos de trabalho, onde vocês dois estão mostrando o reino, estão vendendo a ideia de um reino de Deus na terra. Vocês dois são colegas, são amigos vendendo. Não você querendo vender Deus, querendo empurrar Deus ou o cristianismo goela abaixo. Mas, Fernando, você está falando do cristianismo? Sim, mas isso vale para qualquer religião do que você possa pensar. Se você não é cristão, se você tem outra religião, outra ideologia, isso também serve para você. Muito melhor do que você querer vender e querer colocar a goela abaixo das pessoas. É você mostrar o poder que essa sua ideia, que essa sua crença que você tem, é você mostrar o poder que isso tem. Muito melhor de eu ficar falando aqui nesse vídeo 1 hora, eu ficar falando, muito melhor do que falar. É mostrar para você que funciona. É mostrar para você que o reino de Deus não se resume em palavras, se resume em poder.
poder para ser filho, poder para ser salvo, poder para acordar de manhã e não querer morrer, poder para chegar no final do dia, mesmo cansado, e falar: a tarefa foi concluída com sucesso. O dia foi vivido com sucesso. Talvez eu não consegui fazer tudo o que eu queria nesse dia, mas desde o meu acordar até o meu deitar, Deus esteve em todos os minutos do meu dia. E essa é a ideia que eu venho trazer para você, que o reino de Deus não consiste em palavras, que não adianta ficar só falando, falando, falando. O reino de Deus consiste em poder, consiste em power, em energia, em você viver a sua vida e as pessoas olharem para você e ver de fato o reino de Deus estabelecido aqui. Não porque está por aí, mas porque está em você. Está no seu olhar, está no seu sorriso, está nas suas ações, está em tudo aquilo que você faz. O reino de Deus está em você. E ele conta com você. Mas, Fernando, ele está contando comigo, mas eu não quero. Não tem problema. Se você não quiser, haverá outros que, assim como eu, parou um tempinho, parou alguns minutos para vir aqui te dizer que o reino de Deus consiste em poder. O reino de Deus consiste em ser humano, consiste em você. Até o nosso próximo devocional.